Fala galerinha! Dessa vez escolhi colorirmos doodles do livro Criatopia do Vex. E que tal fazer utilizando Copic? Bom, vamos lá! Primeiro eu utilizei lápis e régua para fazer uma marcaçãozinha no fundo, porque né, vamos ter um arco-íris no fundo para dar um toque todo especial para o nosso colorido. E a ideia de fazer o arco-íris é para transmitirmos a sensação de que o nosso gato córneo está escorregando em um incrível e lindo arco-íris. Mas por enquanto eu vou só fazer o esboço e vou deixar para colorir somente no final. Mas Bia, por que você está fazendo somente o esboço? É muito simples, galera. O nosso arco-íris vai refletir o brilho das cores em partes do nosso gato córneo. Então, precisamos saber por onde ele vai passar para poder colorirmos já contando com o brilho que vai ter ali do arco-íris. E esse é um dos pontos mais importantes de planejar o que vamos colorir antes mesmo de continuar. Porque aqui, olhando para a parte que eu já colori, dá para perceber que eu ainda nem fiz o arco-íris, mas eu já colori a parte do brilho que ele vai refletir no nosso gato córneo. E talvez, se eu não tivesse planejado antes de começar a colorir, eu já tivesse terminado toda a ilustração para depois fazer o arco-íris, ficando mais difícil ou até impossível realçar as cores do nosso arco-íris como reflexo na nossa ilustração. Então, uma das dicas mais importantes é sempre bom planejar ou ter pelo menos a ideia principal do colorido que você vai fazer antes mesmo de começar a colorir, para não se perder no meio do caminho e ficar bem legal o resultado. Bem, vamos reparar mais uma vez na parte que já colorimos. Estou utilizando dois tons diferentes de Copic nas cores lilás. Somente dois, porque só tenho dois mesmo. No preenchimento do colorido, para darmos sensação de profundidade e fazermos uma transição de cores ainda melhor, quanto mais canetas com tonalidades diferentes tivermos de uma cor, melhor. 3 até são de bom tamanho, mas 2 também funcionam, só que dá um pouquinho mais de trabalho na mistura, mas dá certo. Comecei com o mais escuro para fazer o contorno e o mais claro na parte de dentro. Por que eu fiz dessa forma? Porque quando damos uma camada com um tom mais claro e depois passamos o mais escuro por cima, ele ficará um pouco mais suave. Para isso, precisamos ter uma noção das cores que desejamos fazer e precisamos ter uma noção ainda maior das cores que temos. Se tivermos, por exemplo, somente duas Copics de uma cor, uma com um tom muito claro e uma outra com um tom muito escuro, precisamos passar mais de uma camada do claro e depois passar do escuro suavemente, para clarear o tom escuro. Ou se tivermos um tom um pouco mais claro e queremos deixar um pouco mais escuro, podemos passar mais de uma camada da mesma caneta, que escurece um pouco. Podemos passar algumas camadas, até chegar no tom máximo de camadas. Porque chega uma hora que não adianta continuar fazendo mais e mais camadas, que já chegou no seu limite de tonalidade. Por isso, é muito importante conhecer o seu material e testar bem antes de começar a utilizar. E vai da nossa dosagem mesmo e do resultado que desejamos atingir. Nas bordas que eu quero que fique com um tom mais escuro, então eu só passo o tom mais escuro mesmo. Fui misturando as cores para a parte de dentro, porém, quando você deseja fazer a transição de um tom para o outro, um degradê, né? Você coloca uma pressão maior na caneta, na parte que quer que fique com um tom mais forte, e suaviza a pressão na parte do degradê que você quer misturar com outro tom, a outra caneta, né? Para colorir com Copic, fazendo essa mistura de cores, degradê, sem ser aquele tipo de colorido uniforme, lisinho, precisamos ter um controle muito grande na pressão que colocamos na caneta, a pegada e a passada no papel, sabe? Posso fazer depois um vídeo mostrando melhor essa transição de cores ou tons,
um pouco mais explicativo e dando uma visão melhor da técnica. Fico devendo essa para vocês. O que acham? Seria útil? É bem difícil para quem tem a mãozinha de chumbo que nem eu, começar a colorir com Copic, mas é muito bom. Além de ser um desafio, te faz progredir muito em diversas áreas. Como assim, Bia? Treinar essa questão de controle da mão com as Copics me ajudou muito, até mesmo para desenhar. Eu tinha o traçado muito forte, porque não conseguia controlar e colocava muita força. Na hora que eu errava e tinha que apagar o desenho novamente, ficava tudo marcado e muitas vezes acabava estragando. Tinha que refazer tudo de novo, sabe? Ou ficava aquele papel todo marcadão, que quando você coloria, ficava todo aquele marcado dos contornos que você apagou. Era terrível e eu tenho progredido bastante. Parece besteira, mas a Copic me ajudou muito mesmo nesse sentido. E tô tendo um controle muito maior na pressão e na força e da pegada para colorir e até desenhar. Tem sido tão legal que eu tenho trazido bastante desenho para as lives de quinta-feira. Se você gosta de colorir e gosta de desenhar, então vem participar comigo. E o processo é o mesmo, pessoal, no restante dos doodles. Para quem não conhece as Copics, na verdade a pronúncia correta é Copic, mas eu falo brasileirado mesmo, Copic. É uma marca japonesa de canetas e é mundialmente conhecida pela qualidade e durabilidade. Elas são à base de álcool, então é muito importante não deixar muito tempo de estampado, porque o álcool evapora, e tem que ter também muito cuidado na hora de fechar, para não ficar mal fechado, porque evapora e seca toda a tinta lá de dentro. Mas os precinhos são bem puxados aqui para nós. E é um alto investimento, mas que mantendo todos os cuidados e manuseios, elas podem durar por muitos anos, porque tem uma grande vantagem, são recarregáveis, você mesmo pode recarregar, trocar as pontas e fazer sua manutenção e limpeza. São quase nossas filhinhas. As bichinhas dão um trabalhinho, mas é maravilhoso colorir e ver o resultado utilizando essas belezinhas. E aí depois, quando a gente termina, a gente fica todo bobo com o resultado, sabe? Utilizei uma caneta de gel dourada com brilhinho para fazer ali o contorno do olhinho. Enfim, chegou a hora de colorir o nosso tão esperado arco-íris e colocar um pouco de alegria nesse fundo, né? Estava faltando, não é mesmo? E esse é o nosso resultado de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. O que acharam? Me contem também se gostam de colorir ou desenhar com Copic. Todos os meus coloridos eu faço em live pela Twitch, plataforma de streaming da Amazon. Te convido para colorir comigo ao vivo. Vou deixar o link aqui na descrição. Posto também todos os resultados no Instagram do Arco-Íris no Papel. Corre lá para ver todas as artes que eu já aprontei. Eu sempre atualizo com as novidades. Se quiser acompanhar, me siga lá também. Conto com a ajuda de vocês para deixarem o like e o comentário. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades que vêm por aí. Bora deixar um mundo mais colorido. No final do arco-íris tem um pote de ouro de muita alegria e diversão. E vamos juntos nessa!